E ainda sobre esta virada no Supremo Tribunal Federal que surpreendeu a cúpula do Congresso, nós vamos conversar com o cientista político Gaudêncio Torquato. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Um prazer estar com vocês novamente para fazer essa análise. Bom, doutor, é isso mesmo, né? Vamos fazer a análise. Na noite de ontem, os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso juntaram-se a Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia para formar uma maioria de 6-5 contra a manobra, né, para a reeleição de Maia e Alcolumbre. Essa virada do Supremo Tribunal Federal surpreendeu a cúpula do Congresso, que apostava na reeleição dos dois parlamentares. Então, eu gostaria que o senhor desse uma análise desses votos dos ministros, como eles foram conduzidos e o que vale destacarmos aqui. Pois é, Lívia. Esta decisão surpreendeu não apenas a cúpula do Congresso, mas surpreendeu, de uma certa forma, passando importante da sociedade, porquanto todos acreditavam que o relato do ministro Gilmar Mendes, o voto do Gilmar Mendes, iria influenciar a maioria, o que não aconteceu. O que nós vimos nos últimos dias foi uma crítica muito intensa, muito contundente, muito incisiva da mídia sobre a possibilidade de mudança. Evidentemente, com críticas muito fortes, entendeu, ao Supremo Tribunal Federal, previamente, já que mostrava tendência de aprovação. Então, na minha visão, o que ocorreu foi uma mudança de voto, uma mudança de opinião em função do rolo compressor da mídia e da opinião pública. Os ministros sentiram o clima ambiental, né, a temperatura do meio ambiente, e verificaram que não havia condições, iria haver uma enorme pressão crítica, enfim, uma relação muito tensa com o Supremo Tribunal Federal. Ou então, já estava, porque veja bem, quando uma pessoa dá um voto desse, Gilmar é muito vivo, ele deve ter conversado internamente, deve ter acertado e realmente trabalhado pela maioria. Na minha visão, o Gilmar tinha realmente certeza que o seu relatório iria ser seguido, e não houve essa, vamos dizer, decisão tão favorável, de forma que o Alcolumbre e o Maia estão fora das negociações. E agora começa uma outra batalha. Quem poderá substituir o Alcolumbre e quem poderá substituir, né, o Rodrigo Maia na presidência da Câmara? Doutor, agora vamos focar aqui no ministro Nunes Marques. Ele destoou parcialmente de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. Ele optou por um voto intermediário, a favor de Alcolumbre e contra Maia. O fator de Nunes Marques ter sido indicado por Jair Bolsonaro mostra uma tendência em suas decisões. Como que o senhor avalia o voto do ministro Nunes Marques? Claramente um voto, vamos dizer assim, com um viés político, né? Porquanto o governo teria muito interesse na recondução do Alcolumbre, do Alvim Alcolumbre, e não teria nenhum interesse, eles fizeram, na continuidade do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo, de uma certa forma, nos últimos tempos, tomou uma postura muito independente, muito incisiva e, às vezes, fazendo críticas muito azedas ao governo. De forma que nós vimos aí nesse voto do Cássio Nunes Marques um certo viés político, como se fosse vamos dizer, um voto, entre aspas, influenciado, orientado, inspirado, entendeu? Na vontade do seu patrocinador. O Planalto comemorou, né? E agora, doutor, o governo já se articula para que os próximos comandantes do Legislativo sejam aliados de primeira hora do presidente Bolsonaro. Como, por exemplo, interesses do Palácio do Planalto, que deseja ver na chefia da Câmara um dos líderes do Centrão, né, o deputado Arthur Lira. Então, quais são esses movimentos que nós estamos observando e o que eles dizem? Olha, o que tem havido é um esforço muito grande do governo para eleger o Arthur Lira, que é o líder informal do PP, progressistas, né? Nos últimos dias, o que nós vimos também por parte da imprensa foi uma crítica muito forte ao Arthur Lira, porque ele, quando deputado estadual, teria também trabalhado nessa área do rachadinha, quer dizer, há uma crítica muito grande que foi, por enquanto foi
decidida a favor dele, porque não havia provas, mas é possível que esse processo tenha continuidade. Daí porque o nome dele passa a ser também um pouco manchado no sentido, vamos dizer, de agregar mais votos. Eu acredito que será uma batalha muito forte, mas tenho a impressão que o Rodrigo Maia ainda conserva uma certa força para reunir, vamos dizer assim, uma ampla frente lá na Câmara, de forma a indicar o seu candidato do Rodrigo Maia, contra o candidato Arthur Lira, né? Nós temos aí alguns nomes à vista, a partir do Arthur Lira, temos o Baleia Rossi do MDB, temos lá o Partido Republicano lá com o Pastor, né, que é o presidente do partido, Marcos, e tem o presidente, tem vamos dizer assim, outros candidatos que seriam, digamos, considerados mais difíceis, como Aguinaldo Ribeiro, também do PP, né, disputa com o Arthur Lira. No Senado temos aí o senador Eduardo Braga, lá do Amazonas. Temos um senador também que é o líder do governo, o Eduardo de Tocantins. Enfim, mas vai ser uma luta muito... Temos a Simone Tebet, na minha visão, até a Simone Tebet como mulher, vamos dizer assim, como uma líder que trabalhou muito bem na Comissão de Relações Exteriores, na Comissão de Constituição do Senado, da CCJ, presidente da CCJ. A Simone tem muita possibilidade também, de forma que os próximos tempos serão tempos de negociação, né? É possível que o governo não faça o seu candidato na Câmara. No Senado até acho mais fácil de o presidente ganhar o Senado, mas na Câmara eu acho mais difícil, em função exatamente, né, do rolo compressor que existe hoje na oposição, juntando-se com aliados do PMDB, do MDB, do DEM, né, do PSB, do PDT, do PSD, até do PSD do Kassab, enfim. Esses partidos podem formar um grupamento de forma que esse grupamento tenha maioria para eleger o presidente da Câmara. Doutor, agora uma informação importante, né, que nós temos que trazer também é que o Supremo Tribunal Federal manteve o deputado Arthur Lira como réu em caso de corrupção. Então, gostaria de te perguntar se o deputado Arthur Lira ele teria legitimidade para concorrer à presidência da Câmara. Olha, enquanto não houver nenhuma decisão do Supremo, né, ele tem, vamos dizer assim, o direito à dúvida, em dúvida pro réu, ele teria, vamos dizer, condições de manter a sua candidatura. Mas eu acredito que a esta altura, em função do noticiário que ocorreu nos últimos dias, envolvendo o seu nome com rachadinha, quando deputado estadual, na minha visão, ele está tropeçando, então vai ser muito difícil sustentar a posição dele, né? E mesmo que seja, digamos que seja candidato e seja eleito, evidentemente esse processo tende a continuar e então os deputados temem, vamos dizer assim, votar numa pessoa que poderia ser condenada mais adiante. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que essa mancha existe em torno da imagem do Arthur Lira e isso pode, vamos dizer, desmanchar as possibilidades dele nesse momento. Bom, e os presidentes da Câmara e do Senado, eles podem ou não facilitar a vida de um presidente, ali na articulação para aprovação de reformas, barrar ou validar processos até mesmo de impeachment, como vimos com a ex-presidente Dilma. Então, doutor, o que deixa o legado de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre e como a política deve se costurar no próximo ano? Um ano que nós temos muitas reformas a serem aprovadas visando aí o bem, né, da economia brasileira. Pois é. Olha, essa presidência da Câmara, essa presidência do Senado neste momento, estes dois postos são fundamentais para a governabilidade, para se manter o clima, vamos dizer, de equilíbrio e harmonia entre os poderes. Porque, porquanto nós sabemos que 2021 será um ano muito complicado, porque continuaremos ainda a vivenciar a pandemia, a crise sanitária, continuaremos a vivenciar a crise política que não está resolvida, o presidente Bolsonaro querendo eleger a sua base de apoio e tendo dificuldades, particularmente na Câmara dos Deputados, né? Nós podemos, inclusive, enfrentar
uma inflação mais alta. As perspectivas que se apresentam hoje são de que a inflação tende a aumentar até 4%, né, pelo menos na projeção de hoje, né? Então, nós temos aí uma ameaça, inclusive, da crise econômica internacional. O próprio secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, chegou a afirmar, na semana passada, que 2021, inclusive no Brasil, vai vivenciar o ano 2021 a recessão mais contundente, mais dura, mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial. Então, são as projeções internacionais, né? Além disso, nós vamos ter que conviver, veja bem, com o novo presidente dos Estados Unidos, que é um democrata, o Joe Biden, com quem o Brasil não tem uma boa relação, o governo Bolsonaro não tem uma boa relação, apesar de ele ter uma boa relação com os ambientalistas brasileiros, porque os conhece, já veio aqui mais de uma vez, o Joe Biden, enquanto senador. Então, nós vamos ter essa dificuldade em um relacionamento com os Estados Unidos e possivelmente até com a China, né? Temos essa questão da vacina que também foi politizada. Isso vai também atrapalhar muito as negociações, na medida em que o presidente deverá querer aprovar, vamos dizer assim, as vacinas que recomenda, contra a vacina chinesa, por exemplo, cima chinesa. Ora, vacina não tem ideologia, vacina não tem carimbo político. No entanto, infelizmente, essa vacina está sendo colocada na mesa da discussão política. Então vai ser um ano difícil, muito difícil. Daí porque realmente fica mais importante ainda a eleição de dois presidentes das duas casas congressuais para efeito da governabilidade, manter tranquilo. O Bolsonaro quer alguém nas casas que comande uma pauta governativa, ou seja, que ponha em pauta a reforma tributária, entendeu? A reforma administrativa, até a reforma política com mudança do tipo de voto. Por exemplo, o interesse dele agora manifestando o interesse dele em negociar para a presidência, digamos, voltar ao voto impresso na próxima eleição. Então, ele está lutando para tentar abolir, extinguir o voto eletrônico e implantar o voto impresso. Vai ser uma briga muito interessante, muito dura, que nós vamos tentar, vamos assistir nos próximos tempos, Lívia. Doutor, e como que o senhor avalia a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão? Porque ele foi eleito sob a narrativa de que ele era contra o establishment, que ele ia combater isso, só que no início do seu mandato ele viu que é difícil, não é bem assim, política precisa de articulação. E agora eu gostaria de saber, ele faz mais uma política para se proteger de tudo aquilo que ele quer implementar ou, de fato, ele está articulando politicamente com o Centrão? Olívia, o que está ocorrendo é o seguinte: o presidente percebeu, depois de apanhar muito, depois de dizer muitas coisas assim, estapafúrdias, ele percebeu que não poderá governar sem o Congresso. Lembre-se o ouvinte telespectador, o que ocorreu com o Collor, por ter fechado as portas da articulação política, acabou sendo quase empichado, ele renunciou antes do impeachment dele. Muito bem. Então, o presidente está se aproximando do Centrão, no sentido de formar um bloco com esse Centrão, que reúne hoje o PP, reúne o PR, reúne o PSL, reúne, enfim, esses partidos nanicos também. Mas há outro centro, eu nem chamo de Centrão, que é este centro que ganhou as eleições. Qual é o centro que ganhou as eleições? Esse centro partidário que reúne o MDB, o PSDB, o PSD do Kassab, o próprio DEM, entendeu? Esses partidos realmente estão formando uma base central também. Então, tem um centrão, que é esse fisiológico, que está tentando aderir ao governo e formar a base do governo, e com o qual o presidente Bolsonaro está tentando articular-se, está tentando trazer, inclusive com a mudança de ministérios. É possível que nós tenhamos, Lívia, nos próximos dias, uma mudança de ministério, tentando tirar algum outro ministro, fala até no Onyx Lorenzoni, para ceder este ministério ao Centrão,
entendeu? Então, o presidente percebeu que não poderá continuar radical, abolindo, fazendo um discurso, às vezes, contrário ao Congresso, percebeu que só pode governar com o Congresso. Então, ele mudou muito a sua posição e, na minha visão, vai continuar a mudar, porque se ele continuar na extrema direita conservadora, atacando todo o tempo determinados temas, determinadas áreas, se recusando a, digamos, a aprovar uma pauta mais aberta, é evidente que ele vai ser escanteado. Então ele quer trabalhar bem com o Centrão, até com outros partidos, chamando até outros partidos, para poder ter um 2021 mais tranquilo, né? Já que nós vamos continuar com problemas fortes, como eu já disse, em 2021. Então, ele quer realmente costurar uma base tranquila para poder trabalhar 2022, já que ele vem aí, ele já anunciou a sua candidatura, né? Então, é um ano importantíssimo 2021, e com isso, o Centrão estaria sendo parte da base do edifício político dele. Muito bem, os interesses políticos existem, os desafios são grandes e foi muito bom ouvir o senhor. Nós conversamos com o cientista político Gaudêncio Torquato. Muito obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, estarei sempre à disposição de vocês e um bom dia para todos. Muito obrigado.